Olá, sou a professora Suzana e hoje nós vamos falar de ficção científica. Vou ler para vocês a primeira parte de um conto chamado A Estrela, de H.G. Wells. No primeiro dia do novo ano, quase simultaneamente, a partir de 3 observatórios, foi feito o anúncio de que o movimento do planeta Netuno, o mais afastado de todos os planetas que giram em torno do Sol, havia se tornado extremamente errático. Em dezembro, Ogilvy já tinha chamado a atenção para um retardamento suspeito em sua velocidade. Em um mundo na qual a maior parte dos habitantes não estava ciente da existência do planeta Netuno, uma notícia dessas foi pobremente calculada para despertar interesse. Nem provocou qualquer grande excitação, a não ser entre os astrônomos profissionais. A descoberta subsequente de uma indistinta mancha remota de luz na região do planeta perturbado. As pessoas de ciência, no entanto, acharam a informação bastante notável, mesmo antes de se saber que o novo corpo estava rapidamente se tornando maior e mais brilhante, que seu movimento era bastante diferente do avanço ordenado dos planetas e que o desvio de Netuno e de seu satélite estava agora se tornando de um tipo sem precedentes. Poucas pessoas sem treinamento em ciência conseguem conceber o isolamento do sistema solar. O Sol, com suas pintas de planetas, sua poeira de planetóides e os seus impalpáveis cometas, nada em uma imensidão vazia quase que impossível de se imaginar. Além da órbita de Netuno, há espaço, vazio, até onde a observação humana penetrou, sem calor, ou luz, ou som, vácuo total, por 30 milhões de vezes 1 milhão de quilômetros. Essa é a maior estimativa de distância a ser atravessada antes que a mais próxima das estrelas seja atingida. E, salvo alguns cometas mais incorpóreos do que a mais tênue das chamas, nenhuma matéria havia, de acordo com o conhecimento humano, cruzado esse abismo do espaço até o começo do século XX, quando esse estranho viajante surgiu. Era uma vasta massa de matéria, volumosa, pesada, correndo sem aviso, vinda do mistério negro do céu na direção do resplendor do sol. No segundo dia, ele era claramente visível com qualquer instrumento razoável, como uma pinta com um diâmetro mal perceptível na constelação de Leão, próximo de Régulo. Em pouco tempo, um binóculo de ópera conseguia alcançá-lo. No terceiro dia do novo ano, os leitores dos jornais dos 2 hemisférios ficaram cientes pela primeira vez da importância dessa aparição incomum nos céus. Uma colisão planetária, um jornal de Londres mostrava nas manchetes, proclamando a opinião de Duchenne de que esse estranho novo planeta provavelmente colidiria com Netuno. Os mais importantes escritores se estenderam sobre o assunto, de modo que, na maior parte das capitais do mundo, em 3 de janeiro, havia uma expectativa, mesmo que vaga, de algum fenômeno iminente no céu. À medida que a noite se seguia ao pôr do sol em torno do mundo, milhares de homens voltaram seus olhos para o céu para ver as velhas estrelas familiares, exatamente como sempre foram. Até que chegou a alvorada em Londres. Pólux se pôs e as estrelas acima perderam brilho. Era a alvorada do inverno, uma fraca concentração da luz diurna filtrada, mais a luz dos lampiões e a das velas que brilhavam nas janelas, indicando o movimento das pessoas. Mas o policial bocejante viu a coisa. As multidões agitadas nos mercados pararam boquiabertas, os operários indo cedo para o trabalho, os leiteiros, os entregadores de jornal, os libertinos voltando exaustos e pálidos para casa, os vagabundos de rua, os guardas em suas rondas, e no interior os lavradores caminhando para o campo, os larápios voltando para as tocas. Do interior e também do mar, por marinheiros à espera do dia, realçada pela escuridão, ela podia ser vista, uma grande estrela branca, subitamente surgida no céu a oeste. Brilhava mais do que qualquer estrela em nossos céus, mais do que a estrela vespertina em seu máximo fulgor. Ela ainda resplendia enorme e branca, não um mero ponto reluzente, mas um pequeno disco rutilante, 1 hora após o dia nascer.
E onde a ciência não alcançara, os homens olhavam e temiam, contando uns aos outros sobre guerras e pestilências que eram pressagiadas por esses sinais de fogo nos céus. Robustos boeres, escuros otentores, negros da Costa do Ouro, franceses, espanhóis, portugueses, ficaram parados sob o calor do sol nascente, assistindo ao ocaso dessa estranha nova estrela. Em uma centena de observatórios havia uma excitação contida, quase se erguendo em grito, à medida que os dois corpos remotos se aproximavam rapidamente. E uma afobação para apanhar o aparato fotográfico, o espectroscópio e outros aparelhos a fim de registrar essa nova visão incrível, a destruição de um mundo. Pois era um mundo, um planeta irmão de nossa Terra, de fato muito maior do que ela, que havia subitamente morrido em chamas. Era Netuno que havia sido atingido total e completamente pelo estranho planeta do espaço exterior, e o calor da concussão havia imediatamente transformado dois globos sólidos em uma vasta massa de incandescência. Em torno do mundo naquele dia, 2 horas antes do alvorecer, seguiu aquela pálida grande estrela branca, desaparecendo apenas quando se punha a oeste e o sol se elevava acima dela. Em todo lugar os homens se admiraram com ela, mas de todos que a viram, nenhum podia se admirar mais do que aqueles marinheiros, observadores habituais das estrelas, que no mar distante nada tinham ouvido dessa descoberta e a viam agora nascer como uma luz pigmeia, se elevar em direção ao zênite, ficar lá suspensa e afundar em direção ao oeste com a passagem da noite. E quando ela nasceu de novo sobre a Europa, em todo lugar havia multidões de observadores em encostas de colinas, em telhados de casas, em espaços abertos, olhando para o leste, para o nascimento da grande nova estrela. Ela nasceu com brilho branco, com o clarão de um fogo branco, e aqueles que a tinham visto surgir na noite anterior gritaram ao vê-la. Está maior, eles gritaram, está mais brilhante. E de fato, a lua, no quarto crescente descendo a oeste, agora brilhava tanto quanto o pequeno círculo da estranha nova estrela. Está mais brilhante, gritaram as pessoas se acumulando nas ruas. Mas nos escuros observatórios, os observadores seguraram o fôlego e olharam uns para os outros, dizendo: está mais perto, mais perto. E uma voz depois da outra repetiu: está mais perto. E o estalido do telégrafo se ocupou disso e tremelicou ao longo dos fios telefônicos, e em 1 milhar de cidades, linotipistas de mãos sujas prepararam os tipos. Está mais perto. Os homens escrevendo nos escritórios, atingidos por uma súbita percepção, lançaram ao chão suas canetas. Homens falando em 1 milhar de lugares subitamente descobriram uma grotesca possibilidade nessas palavras. Está mais perto. Isso se espalhou pelas ruas que despertavam, foi gritado pelos caminhos congelados nos povoados tranquilos. Homens que haviam lido aquelas coisas da fita pulsante ficaram parados em portas abertas, com luzes amarelas gritando a notícia para os transeuntes. Está mais perto. Mulheres bonitas, coradas e resplandecentes ouviram a notícia contada em tom de gracejo entre as danças e simularam o interesse inteligente que não tinham. Mais perto? É mesmo? Que curioso! Como as pessoas devem ser tão inteligentes para descobrir essas coisas? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que essa nova estrela vai colidir com a Terra no conto que estamos lendo? Comente comigo.